Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho fazer o último book haul do ano, mostrar os livros que eu recebi em dezembro. Por incrível que pareça, eu não comprei nenhum livro em dezembro. Eu acho que muito por conta de eu não estar conseguindo ler muita coisa na correria do final do ano, aí eu chego numa livraria e eu fui a livrarias, eu chego à Amazon e assim não me sinto motivado a comprar justamente porque pesa nas minhas costas essa falta de leituras. Acho que quando eu retomar o meu ritmo, eu volto a trazer mais livros novos comprados por mim. Mas tem muita coisa boa recebida de amigos e de editoras que eu quero compartilhar com vocês. A começar por um presente de Natal dos meus amigos Edna e Almasta, que em breve eu vou abraçá-los pessoalmente. Eles me enviaram 3 livros, sempre 3 livros muito interessantes e que expandem os meus horizontes literários. O primeiro deles é este Autobiografia de um Polvo, da Vinciane Desprez, que sai pela Bazar do Tempo. Gente, este é um livro que mistura ficção, antropologia, biologia, filosofia, ciências de um modo geral. É até difícil explicar do que trata este livro. A Edna e o Almasta tentaram fazer isso, eu consegui pescar um pouco do que é, mas a verdade é que só lendo para descobrir de fato, porque é algo muito inovador, é algo muito vanguardista, é algo que mistura a ponta de lança de vários conhecimentos humanos para chegar a essa narrativa. Basicamente é um exercício que procura compreender a linguagem dos animais. Como seria se no futuro nós compreendêssemos a linguagem dos animais de uma forma muito melhor do que a de hoje em dia? Então, com base nesse pressuposto, se constrói uma narrativa de ficção que também tem, lógico, toda uma especulação filosófica envolvida. A edição é super bonita. A Vinciane Desprez é filósofa das ciências e psicóloga da Universidade de Liège, na Bélgica. Então, assim, é um livro com um estofo científico muito grande. Edição muito bonita, fica a dica. O outro livro que eles me enviaram, eu já até mostrei aqui para vocês, naquele vídeo em que eu comento o que eu pretendo ler em 2024, que é o livro Ensaio sobre o Homem, Introdução a uma Filosofia da Cultura Humana, do Ernest Cassirer. É um livro assim muito instigante que vai tratar da cultura sob o ponto de vista filosófico. E eu fiquei me perguntando, gente, da onde eu me lembro deste Ernest Cassirer? Eu lembro que o Almassa já comentou sobre ele comigo, mas eu não me recordo em que contexto. Aí eu fui pesquisar, na verdade eu fui falar com o próprio Almasta e descobri que ele mencionou quem era esse filósofo depois que eu mostrei este livro aqui, O Tempo de Mágicos, do Wolfram Eilenberger, A Grande Década da Filosofia, que é um livro que sai pela Todavia, vai tratar de 4 filósofos, tem também aquele que trata de 4 filósofas, inclusive tem vídeo aqui no canal, e ele vai tratar justamente do Walter Benjamin, do Heidegger, do Ernest Cassirer e do Ludwig Wittgenstein. Então foi daqui que eu tirei o conhecimento primeiro sobre esse Ernest Cassirer. Aliás, se vocês ainda não assistiram, assistam ao vídeo em que eu explico o que eu vou ler em 2024. E outros vídeos saíram aqui no canal depois do último book haul. Por exemplo, eu fiz um balanço do que eu consegui cumprir das minhas metas literárias em 2023. Eu divulguei um vídeo que a princípio foi publicado lá no Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, em que eu comento as 4 peças do Chekhov, as 4 principais peças dele. É um vídeo muito completo que me deu muito prazer fazer. Eu também publiquei lá no clube o vídeo sobre Medea, então se você é do clube e ainda não assistiu, assista, também ficou um vídeo muito completo. Eu publiquei mais um vídeo do projeto Poesia Agora, que é sobre o livro das semelhanças da Ana Martins Marques, e é impressionante como tem sido prazeroso e instigante fazer vídeos comentando livros de poemas. Assim, é um formato tão bacana que me leva tão longe, eu vou fazer cada vez mais. Inclusive, é um bom momento para você aderir ao projeto Poesia Agora, um projeto público e gratuito, porque a gente vai ler mais 2 livros, ou melhor, os livros de dezembro e janeiro até o final de janeiro, e ter os vídeos respectivos no começo de fevereiro. É uma forma da gente adaptar o calendário às nossas necessidades da passagem do ano.
O livro de dezembro é Nenhum Mistério, do Paulo Henriques Brito, também grande tradutor. E o outro é Expedição Nebulosa, da Marília Garcia, poeta muito premiada. Não deixem de conferir nos links todas as informações. Esses livros costumam ser baratos, então vale investir o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro para ler mais poesia em 2024. E eu também publiquei aqui no canal um vídeo em que eu comento um conto do Mário de Andrade chamado Peru de Natal. É um conto meio edipiano, meio saturnino, cheio de ideias freudianas e antropofágicas, muito interessante, que vale muito a pena ler. É um dos melhores contos brasileiros do século, com certeza. Mas voltando aqui aos livros que eu recebi, então depois do Ernest Cassirer, o Almasta e a Edna também me enviaram este livro aqui, Faca e Livro dos Homens, do Ronaldo Correia de Brito. O Ronaldo Correia de Brito é um grande escritor brasileiro, o Almasta gosta muito dele, ele é um escritor do Ceará, muito premiado, muito traduzido. Os livros dele costumam sair pela editora Alfaguara. Meus amigos, muito obrigado mesmo por todos esses envios. Agora, o que eu recebi da editora Record foi uma remessa muito especial. Eu finalmente recebi o novo livro de Dona Nélida Pinhon, Os Rostos que Tenho. Fiquei tão feliz com a publicação desse livro, com essa capa, gente, essa capa dá para enquadrar, dá vontade de comprar uma edição só para enquadrar. Vejam só a contracapa, igualmente bonita. É um livro num formato um pouco maior do que os livros padrão da Nélida Pinhon. Vejam só a comparação. E é um livro de memórias, o último escrito pela escritora, cujo falecimento ocorreu no dia 17 de dezembro do ano passado. É um livro, dividido em capítulos mais curtos, mas assim, com uma certa extensão, justamente porque a página é grande e a mancha também tem um tamanho razoável. É um livro biográfico, ensaístico, de memórias, e eu estou super curioso para ler mais sobre essa vida que é tão aventurosa, né? A Nélida Pinhon viveu até o último minuto da melhor forma possível, de um modo aventuroso, romanesco, como ela sempre propagou. Então, fica a dica aqui. O livro já está até com um bom desconto na Amazon por ser um lançamento. Vale a pena correr atrás. O preço super acessível. Recebi também essa preciosidade que, assim, eu já estava interessado nesse livro, mas quando eu peguei ele de fato e abri, vi que é muito mais do que eu esperava, que é o livro Antígona, da Andréa Beltrão. Não sei se vocês sabem, mas a Andréa Beltrão, grande atriz, desde 2017, encena um monólogo que é uma recriação do grande texto Antígona, do Sófocles. Aqui é até um pôster que com certeza eu vou enquadrar, mostrando a Andréa Beltrão em cena. E ela criou um texto muito particular para a peça Antígona, para poder encená-la desse modo, justamente porque agora é um monólogo. E este livro aqui, ele traz não só esse texto, como também toda uma parte mais ensaística, digamos assim, anterior, dizendo sobre como ela chegou a esse texto, a essa encenação. Existe um prefácio, existem algumas palavras da Eva Vilma, grande atriz, a respeito da peça. E por fim, isso eu não esperava, tem uma tradução para o próprio texto da Antígona do Sófocles, feita pelo Milor Fernandes. Então é um livro que quem quer ler Sófocles pode comprar para ler a peça tradicional e ainda ter acesso a esse material mais moderno. Aliás, Antígona é um texto que nós vamos ler lá no Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, o clube do canal, para os apoiadores do canal, em fevereiro. Então vocês já podem se antecipar e comprar. Aliás, este é o melhor momento para entrar no clube, agora no começo de janeiro, porque a gente está saindo desse período mais tumultuado de festas, em que o clube ficou um pouco em suspenso, com as atividades adiadas, justamente para proporcionar que todos nós nos acomodássemos, para entrar em janeiro, em que a gente vai retomar as leituras, e com fôlego total, e até o começo de fevereiro ir retomando os encontros e os vídeos exclusivos. A nossa situação atual é a seguinte: a gente vai acabar de ler e comentar até o final de janeiro A Fúria, da Silvina Ocampo, A Espanhola e Inglesa, do Miguel de Cervantes, e Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri.
Como leitura de janeiro mesmo, daí você pode começar por ela, se intimidar com esse tanto de outras coisas que ficaram pendentes do ano de 2023, nós vamos ler Hamlet, do Shakespeare, mas principalmente esse Hamlet ou Amileto, do Rodrigo Lacerda, que é um grande tradutor, escritor e editor da Record. Ele inclusive assina o prefácio da edição da Nélida aqui, em que ele vai não só traduzindo a peça e expondo o texto integral da peça, como também fazendo comentários a respeito e explicando como a peça funciona, porque o formato do livro é o formato de um diretor ensinando ao ator que vai representar Hamlet aquele texto e a importância da peça e como ele deve agir. É um formato genial, acredite. É difícil algo mais interessante do que isso aqui. E nós vamos dar início à leitura, aí vai ser uma leitura que vai abranger janeiro e fevereiro, e depois em fevereiro ser acompanhada por Antígona, dos contos completos da Virginia Woolf. Você que estava esperando para entrar no clube para ler junto com a gente este livro, não perca a oportunidade. A hora é agora, aproveite as férias, aproveite as festas, aproveite os feriados e vamos ler juntos. Então, essa é a nossa programação. Não se intimide, é que ficou muita coisa pendente, você não precisa ler tudo. O material exclusivo vai estar sempre lá, a gravação dos encontros. Você pode começar com os contos da Virgínia e, se der, o Hamlet e depois a Antígona. Tenho certeza que vai dar certo. Da editora Record, eu também recebi este livro de poemas que sai pelo selo Rosa dos Tempos, chamado Desamada, de Mídria. É um livro de uma poeta que vem do mundo do Islã. Esse mundo do Islã, né, dos Slammers, que são, eu não sei definir muito bem, mas é como se fosse um rap, mas não é um rap, é algo poético, que é meio que declamado naquele tom de rap do repente, tem um parentesco com um repente nordestino, mas que é todo um movimento das periferias, das grandes cidades, que vem se constituindo e vem produzindo poetas. Inclusive, o livro vencedor do prêmio de melhor livro do ano do Jabuti do ano passado veio desse contexto. Então, eu estou super curioso para conhecer mais a respeito. Da editora Unesp, eu recebi um livro que eu já mostrei também no meu vídeo com os livros para 2024, que é A Mente Nova do Imperador, do Roger Penrose, um prêmio Nobel de Física. É um livro que vai explorar a questão da natureza e da singularidade da consciência humana, em contraste, em confronto, em comparação com a inteligência artificial. Só que tudo de um ponto de vista muito único. E ele vai explorar inclusive aquela questão de que existem na física duas grandes teorias, a teoria que explica o micro e a teoria que explica o macro, e que não existe um diálogo tão perfeito entre elas, né, uma teoria que unifique tudo. E ele é da opinião de que a consciência humana atualmente não se explica nem pela teoria do micro, nem pela teoria do macro da física, mas que talvez ela seja explicada justamente por essa terceira teoria que unifica tudo e ocupa como que um lugar intermediário entre o micro e o macro. Parece muito interessante, inclusive eu já comecei a ler, estou aqui na página 37, o que significa bastante, que é bastante texto desde o começo. Então, assim que for lendo e conforme for lendo, vou comentando com vocês. Eu recebi também da Companhia das Letras alguns livros, a Companhia das Letras sempre muito generosa com o canal. Um livro do Caio Fernando Abreu, acho que o meu primeiro livro do Caio Fernando Abreu, Triângulo das Águas, nessa edição meio molesquinada, que é a edição das obras dele individualmente publicadas, como elas foram publicadas em vida, ou seja, não é aquela coletânea de contos. Aqui a gente tem 3 contos maiores, tem uma apresentação do próprio autor e depois um pós-fácil, é uma edição bem bonita. A gente tem um lançamento super relevante que é O Escravo, da Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus é muito conhecida por aquelas obras memorialísticas não ficcionais dela, que a levaram à fama, Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria. Mas a verdade é que a Carolina Maria de Jesus sempre teve um projeto ficcional muito ativo. Esse era o foco dela. E esses livros não foram publicados. Então existem muitos manuscritos e agora este inédito, O Escravo, é finalmente publicado pela Companhia das Letras, que vem se exercitando justamente nessa empreitada de publicar a obra ficcional da Carolina Maria de Jesus
também. Então é uma edição com prefácio, pós-fácio, super bonita. Uma antologia da Pagu, a editora Companhia das Letras também está agora publicando os livros da Pagu. Aqui a gente tem Meu Corpo Quer Extensão, uma antologia, como eu já disse, com vários textos de natureza diferente, gêneros diferentes, e uma apresentação de Gênese Andrade. Um livro do José Luiz Peixoto, Almoço de Domingo, é um escritor português, com o qual eu tenho uma relação conflituosa. Eu já li dele aquele livro Galveias, tem até vídeo aqui no canal, eu não gostei. Sim, eu comecei achando que ia gostar muito e depois não gostei. Mas tanta gente, o próprio Amasta que eu já mencionei fala tão bem dele, tantos outros livros, que eu devo dar uma chance. E essa história aqui parece especialmente interessante, porque é a história de um patriarca, um grande patriarca português, alguém muito proeminente, que está ali chegando aos seus 90 anos e decide um pouco contar a sua vida. E aqui tem uns trechos do livro que me deixaram com uma pulga atrás da orelha. Vejam só este. Quando acumulamos suficiente tempo, os domingos transformam-se num período da vida. Recordamos os domingos como uma unidade, anos inteiros só de domingos, estações inteiras compostas apenas por domingos. Os domingos do verão, os domingos do outono, todos os domingos do inverno e, de novo, as promessas feitas pelos domingos de primavera. Aqui está o José Luiz Peixoto. Me deixou bem impressionado esse trecho, mas espero que não caia na mesma cilada, porque eu também fiquei muito bem impressionado com o início de Galveias e a coisa não fluiu. E da escritora de Antígua e Barbuda, a Jamaica Kincaid, está aí sempre cotada para o Prêmio Nobel. Eu recebi este, que é o seu primeiro romance, Annie John, que é uma história que se passa no Caribe e tem como mote o período de formação de uma menina, sua relação com a mãe, uma infância que era feliz, mas daí se perde a infância, surgem questionamentos e com isso surgem tensões. Então, muito bonita essa edição. Os livros da Jamaica Kincaid saem da Alfaguara aqui no Brasil. Já existem outros publicados. E por fim, para não falar que eu não comprei, eu recebi de um clube do qual eu participo desde o começo do ano, que é o Círculo de Poemas. Recebi este Abrir a Boca da Cobra, da Sofia Mariucci, e a plaquete que vem junto, Vida e Obra, do Vinícius Calderoni. É assim, gente, o clube já existe há 2 anos, eu assino ele desde o começo. No ano 1, todos os livros vinham na cor vermelha. No ano 2, todos os livros vêm nessa cor azul. E agora, no ano 3, eles já estão anunciando, todos os livros vão vir na cor lilás. Então isso vai montando a coleção dentro da biblioteca da gente. É isso, pessoal. É tudo isso. Agradeço pela companhia ao longo do ano de 2023 e espero vocês sempre aqui no ano de 2024 e além. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Acessem os links da Amazon e ajudem o canal através deles, comprando através deles. Participem do Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro. E até mais!